Oi, gente, cá estou de novo para contar o restante da minha experiência, que no YouTube vai estar relato de parto parte 2, mas na verdade o relato de parto em si eu já contei na parte 1. Esse, no caso, vai ser o relato de pós-parto. Então vou colocar no YouTube relato de parto parte 2 barra pós-parto. Então, antes de começar, eu queria corrigir que eu falei que no vídeo passado que o Pietro tinha nascido com 1,914 kg. Não, ele nasceu com 3,914 kg. Só que eu tava muito nervosa e eu acabei errando. Então foi isso. Ele nasceu com 3,914 kg, 52 centímetros, na madrugada de domingo, 1h11 da manhã. Aí eu fui pra sala de recuperação, né? E eu parei quando eu fui pro quarto, às 5 e pouca da manhã, mais ou menos, do domingo. Então, eu fui pro quarto, aí tava tudo bem, aí eu tava numa maca, não tava numa cama ainda, eu tava no leito reserva. Então eu tava na maca, o Pietro tava no meio das minhas pernas, assim, perto da canela, e minha sogra tava numa cadeirinha de ferro, gelada, esses ferro assim. Aí a gente passou a noite ali, o restante da noite, né, que já tava quase amanhecendo. Aí quando amanheceu, eu tentei colocar o Pietro no peito ainda meio deitada, o banco de leite passou, perguntou se eu já tinha dado de mamar a ele, eu falei que não. Aí eles ordenharam meu peito, colocaram o Pietro no peito, me ajudaram. Aí quando foi 1h pouca da tarde, que eu já poderia tomar banho, essas coisas, eu almocei, chegou o meu almoço, eu almocei e esperei um pouquinho e fui tomar banho. Aí eu tomei banho e foi tranquilo. É claro que a gente fica nervosa, né? Porque é um corte na gente, a gente nunca sofreu um corte, a nossa barriga tá estranha. E foi um pouco estranho, eu fiquei muito nervosa. Mas tomei tranquilo banho, tirei o curativo, lavei, tomei banho normalmente. E depois eu dei banho no Pietro. Aí eu que dei. Aí passamos a tarde normal. Aí eu tava tentando dar de mamar pra ele durante o dia, só que ele era muito estressado, ele chorava muito. E aquilo ali me dava certo nervosismo. Eu ficava mais estressado do que ele, no caso. E a minha dor de cabeça, e eu comecei a ficar com dor de cabeça, e eu achei que aquilo ali não estava sustentando meu filho. Eu falei, não é possível, gente, eu não tenho nada no peito, porque a criança não para de chorar. Aí a gente começou a dar o complemento. Aí a minha sogra ia, pegava o complemento, dava pra ele. Aí na segunda-feira de manhã, isso a gente passou a noite, foi tranquilo. O Rafael chegou a visitar ele no domingo, depois do serviço, mas teve que ir embora rápido. Aí na segunda era a folga dele, ele ia passar o dia com a gente. Aí na segunda-feira de manhã, eu fiquei extremamente irritada. Falei assim, eu não tô tendo leite nenhum, não é possível, porque no caso não é o leite, é o colostro, né? Mas eu não tô produzindo nada, não é possível, o Pietro não para de chorar. Aí eu chamei o banco de leite foi lá, me ajudou. Aí a menina massageou o meu seio e falou assim, aqui ó, você tá com colostro, é só você colocar ele pra sugar. Fica calma, não fica nervosa, que senão isso vai te impedir de produzir leite. Aí eu até comentei, né, no outro vídeo, não sei se acho que eu não comentei não. Na segunda-feira, quando eu fui tomar meu segundo banho, no caso, eu amanheci com 2 ínguas, assim, debaixo da axila, na axila, no caso, 2 ínguas enormes. Aí eu tentei dissolver elas, massageando, porque elas eram meio móveis. Aí eu massageei e consegui diminuir um pouco, diluir. Aí minha dor de cabeça começou. Uma dor de cabeça. Chegou, eu tava desfalecida, eu tava com cara de cansada, pálida. Aí o Rafael já tava lá, ele falou assim, deixa aqui, eu e minha mãe a gente cuida do bebê pra você descansar um pouco. Aí na parte da tarde eu descansei um pouco. Aí eu descansei, mas nada da dor de cabeça diminuía. E eu falava com a equipe de enfermagem quando iam me trazer o remédio. Aí elas falavam, não, você já tá tomando dipirona em comprimido, vai passar e tal, você tá muito nervosa, é normal. Falei, tá bom. Aí a gente passou o dia tranquilamente, Rafael foi embora, minha sogra continuou comigo. Aí eu já tava na cama, minha sogra já tinha arrumado uma poltrona pra ela. E a gente passou o dia normalmente. O Pietro no peito e no complemento.
Aí, chegou uma parte da noite, assim, que eu não tava aguentando mais de dor de cabeça. Era muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Falei assim, e, no entanto, eu achava que era por causa do estresse, da amamentação, que a gente pensa que a gente não é o suficiente pro nosso filho. É uma loucura. Ser mãe é uma doideira. Aí eu fui no posto de enfermagem. Falei assim, olha, eu não estou aguentando de dor de cabeça. Aí ela falou assim, mas não tem nada prescrito pra você. Eu falei assim, mas e agora? Eu vou ficar com dor de cabeça o tempo inteiro? Já tomei dipirona é bala. Tá sendo bala pra mim. Aí ela foi e falou assim, olha, médico agora é só na emergência. Você não tem nenhuma prescrição. Eu falei assim, mas eu vou ficar com dor de cabeça então? Essa dor de cabeça que eu não tô conseguindo viver. Aí ela falou assim, peraí que eu vou te dar uma medicação. Ela foi, me deu uma medicação, a dor de cabeça parou na hora. Foi uma maravilha. Aí eu fui, voltei pro meu quarto. Aí a madrugada ocorreu tudo perfeitamente. Aí o Pietro, a gente fica preocupada, né? Na terça-feira eu ia ter alta. Aí eu fiquei preocupada dele não receber a alta, porque ele não tava pegando o peito direito, eu não tava produzindo leite direito, fiquei nessa neura. Aí na terça-feira amanheceu, eu e ele recebemos alta normalmente, só que o processo de alta é um pouco demorado, porque os médicos, eles demoram a chegar e passa toda a equipe médica da obstetrícia, depois passam os pediatras, depois passa o banco de leite, todo mundo pra dar alta. E aí passou todo mundo, o Pedro recebeu alta normalmente, o umbiguinho dele que tava meio estranho, mas ela falou que era normal e tal. Eu falei assim, então tá tudo bem, então. Aí, nesse meio tempo da alta, de chegar a papelada, da gente assinar, eu tive que almoçar lá no hospital. E isso, minha dor de cabeça já tinha voltado. Só que eu não quis falar porque eu queria ir pra casa, né? Imaginei que era o estresse, que em casa tudo ia melhorar, que eu ia ficar mais tranquila. Aí eu não falei nada pra médica e almocei. Aí a alta chegou. Aí a minha sogra ligou pra Dona Dulce novamente, a Dona Dulce foi me buscar. Aí a gente foi pra casa. Chegando em casa, eu abri o sofá, forrei um paninho, coloquei o Pietro ali no elefante dele, que a gente comprou um elefante grandão pra ele dormir. Aí eu coloquei ele ali. Minha sogra foi tomar um banho, tirar aquela nhaca de hospital, né? Descansar um pouco, porque ela dormia muito mal. E começou a me dar um enjoo. Um enjoo. Aí eu fui vomitar no banheiro. E o meu banheiro era pequenininho. Então eu ficava sentada no vaso e vomitando no lavatório. Aí eu fiquei vomitando. E nisso a minha mãe tava vindo pra minha casa, porque eu morava em Campo Grande, em Guaratiba, na verdade. E ela morava aqui em Queimados. Aí ela e minha irmã estavam indo me ver, ficar comigo, por uns dias. E o Rafael também tava quase chegando do trabalho. Aí eu vomitei, o meu almoço inteiro eu vomitei. E aquela dor de cabeça. Aí o Rafael chegou com fruta e falou assim, quer uma pera? Eu falei, quero, porque eu vomitei todo o meu almoço. Aí ele foi, cortou uma pera gigante. Uma pera, eu comi a pera e comi acho que 2 biscoitos de maisena. E Pietro tá aqui no chão, fazendo arte. Aí eu fui, comi. Aí minha mãe minha mãe e minha irmã chegaram. Aí a minha irmã tava com o Pietro no colo. E eu fui pro banheiro vomitar tudo de novo. Vomitei todo o meu lanche. Aí a Cíntia ficou desesperada. Mãe, a Adriana tá vomitando. Aí a minha mãe, calma menina, não é assim não. Aí eu falei assim, mãe, eu tô com muita dor de cabeça, eu acho que essa dor de cabeça tá fazendo eu vomitar. Ela falou assim, vamos comprar um remédio de enjoo pra você. Aí o Rafael foi, pediu um remédio de enjoo na farmácia, chegou, eu tomava o remédio de enjoo, esperava um tempo, depois comia. Então tava tranquilo, não tava sentindo mais enjoo. Mas a dor de cabeça tava ali. E aquilo ali era muito estressante, porque o Pedro, eu botava ele no peito e ele ficava com a boca aberta e não pegava o peito, não apertava assim, sabe? Ele era muito estressado. Aí a minha mãe falou assim, vamos comprar uma latinha de complemento, que no caso era o NAN, e vamos dar a quantidade certinha que davam pra ele no hospital, pouquinha quantidade no copinho pra ele não desacostumar do seu peito. Falei, tá bom. Aí toda vez eu tentando dar peito pro Pietro.
Quando ele pegava um, o outro já começava a dar uma leve vazada, mas não era coisa de tipo vazar rios, não. Era pouquinho, entendeu? Mas transpassava a roupa. Aí passamos da terça pra quarta. Aí na quarta-feira, a dor de cabeça ali. Eu falei, mãe, eu não tô suportando essa dor de cabeça. Ela, vamos pro hospital, você tem que ir pro hospital. Eu falei, não vou voltar pro hospital. Não queria voltar de jeito nenhum. E fiquei à base de remédio, né, de enjoo. E vou te falar que eu esqueci era tanto estresse que eu esquecia do anti-inflamatório, eu esquecia da dipirona, eu esquecia de tudo. Aí não tomei quase medicação nenhuma depois da cesárea. Aí o remédio de enjoo não podia faltar, porque senão eu vomitava tudo que eu tinha na barriga. Aí eu fui e com aquela dor de cabeça. A dor de cabeça era assim: eu deitava, não existia dor de cabeça, só tinha uma pressão muito forte na nuca. E quando eu ficava sentada, a dor de cabeça minha cabeça parecia que ia explodir, igual de desenho animado. Aí a minha mãe, descansa um pouco, porque a gente fica com o Pietro. Aí eu fui, descansei um pouco, mas, sabe, não passava de jeito nenhum. Aí passou-se mais um dia. Na quinta-feira, eu já amanheci já meio mal. Aí minha mãe falou, quer um cafezinho? Eu falei, quero. Ela me fez um copo de café com leite pra mim. E aí eu tomei 2 goladas. Aí eu tava com o Pietro no colo, eu falei, mãe, eu vou vomitar. Aí eu falei assim, não, você não vai vomitar não. Respira. Mãe, eu vou vomitar. Ela, respira. Eu falei, eu tô respirando, mas eu vou vomitar. Aí ela foi te dar um balde. Quando ela me deu o balde, era o Pietro num braço, o balde no outro, eu vomitando. Ela falou assim, isso não é normal não, Adriana, você tem que ir no médico. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente foi, se arrumou, aí a gente chamou um Uber, eu fui no médico. Aí cheguei lá, eu era igual um zumbi, eu ficava assim, ó. Todo canto que eu ia era assim. Aí eu tive que esperar, aí eu até cheguei a dar um pouco de peito pro Pietro, aqui, ó. Ó, como é artiloso. Eu até cheguei a dar um pouco de peito pro Pietro lá na recepção. Aí eu passei pela triagem. Aí eu expliquei o que estava acontecendo comigo, a minha pressão estava alta. Aí ela falou assim, vem cá. Aí ela me levou lá pra cima. Voltei, tive que dar uma pausa, mas estou de volta. Então, eu parei quando eu tava na recepção. Aí eu passei pela triagem. Aí expliquei tudo que tinha acontecido. Aí ela me chamou numa sala, perto da sala que o médico estava atendendo. Ela falou assim, olha, fica aqui, nessa sala não tinha ninguém. Fica aqui deitada, a luz está apagada, para ficar mais confortável para você até o médico te chamar. Porque ele tá atendendo e você é prioridade. Ele falou, tá atendendo uma paciente, mas você, logo depois dela, você vai ser atendida. Aí eu fui, fiquei nessa sala deitada e depois ele me chamou. Quando ele me chamou, minha sogra subiu comigo e minha mãe ficou lá embaixo, com o bebê. Aí ele, oi Adriana, o que tá vendo? Eu falei assim, oi doutor, tudo bem? Ele, deita ali pra me te examinar. Aí eu deitei, ele viu os meus pontos e falou assim, estão sequinhos. Eu falei assim, é. Aí ele me perguntou o que tava vendo. Aí eu expliquei pra ele. Desculpa. Eu expliquei pra ele. Falei assim, eu tô tendo muita dor de cabeça. Quando eu deito, a dor de cabeça não existe, não tem dor de cabeça, mas quando eu levanto, ela volta no mesmo instante. Aí ele falou assim, ele falou, ah tá. Aí ele sentou, começou a digitar. Aí falou assim, olha Adriana, você vai ficar internada, tá? Olha, ali o mundo acabou pra mim. Foi muito difícil. Porque acho que acredito mais difícil ainda do que o meu parto. Porque eu tinha acabado de dar luz, entendeu? Eu queria ficar com meu filho em casa, queria ficar bem, descansada. E eu tive que ter que voltar a ser internada. Aí eu comecei a chorar de soluçar. Aí eu falei assim, mas o que eu tenho? Ele falou assim, olha, você teve uma complicação que é cefaleia pós-Hacker. E essa complicação aconteceu na cirurgia. Aí eu falei, mas o que aconteceu, doutor? Como assim? Ele falou assim, olha, imagina que a nossa coluna ela é envelopada tipo por um plástico filme. Quando a gente vai introduzir anestesia, a gente tem que furar esse plástico filme para acessar a coluna. Nessa que o médico foi furar e a gente tira a agulha, cicatriza naturalmente.
Só que a sua não cicatrizou, ficou vazando o líquido cefalorraquidiano e aumentou a pressão no seu cérebro. Aí eu comecei a chorar, desesperada. Aí eu falei assim, e o tratamento? Aí ele falou assim, muita hidratação venosa, repouso e remédio pra dor. Eu falei, meu filho, ele pode vir comigo? Aí ele falou assim, olha, Adriana, quando o bebê sai do hospital, não é bom que ele volte. Enquanto ele tá aqui, tá tudo bem, mas quando ele sai e vai pra casa, ele não é bom que ele volte porque em casa é o lugar mais seguro que ele tem pra ficar. Aí eu tive que ir pra sala de observação. Ele falou, ó, você vai ficar na sala de observação e lá vão te passar, lá vão te medicar até você ir para um leito. Aí eu fui para a sala de observação. Aí eles escolheram meu sangue, fizeram todos os trâmites e eu fiquei lá. Aí eu perguntei, aí isso eu já tinha desabado e eu tava sozinha. Aí eu falei assim, pra técnica, eu falei, eu posso ver meu filho? Ela falou assim, olha, não é bom ele subir. Aí eu falei assim, mas eu tenho que dar de mamar a ele. E foi justamente quando o Pietro tava aceitando o peito que eu tive que ficar internada. Assim que ele pegou o peito bem, sabe, a gente tava evoluindo, aí eu tive que ficar internada. Aí ela falou assim, olha, tá na hora dele mamar? Eu falei, tá. Aí ela falou assim, tá, eu vou deixar ele subir, você dá de mamar, depois você vai ficar internado. Eu falei, tá bom. Aí ele subiu, aí a minha mãe subiu com ele, aí eu falei assim, poxa, mãe, eu vou ter que ficar internada. Ela falou assim, calma, vai ficar tudo bem, você vai ficar bem, entendeu? Ele vai ficar bem em casa, eu e sua sogra vamos cuidar dele. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu comecei a massagear o peito pra dar de mamar pra ele. Aí ele nada de pegar, sabe, eu fiquei meio nervosa. Aí eu falei assim, ai mãe, leva ele daqui, leva ele daqui. Aí ela foi, quando ela tava saindo, a técnica falou assim, ué, já deu mamar pra ele? Eu falei assim, ai, eu não tenho leite, eu não tenho leite. Aí ela falou assim, peraí. Aí ela colocou meu peito pra fora, os seios. Aí começou a massagear. Aí ela falou assim, aqui, você tem leite, não quer dar mamar pro seu filho, não? Aí eu fui e dei mamar pra ele. Depois disso, ele foi embora. Ele e minha mãe. Aí eu falei assim, mãe, vai com ele pra casa, vocês não me esperam aqui não, tá? Vai com ele, cuida dele. Aí eu falei, dá sempre no copinho pra ele não esquecer do peito. Aí ela foi e eles foram pra casa. Eu fiquei na observação. Eu só sabia chorar. Chorava o tempo todo. Ficava deitada chorando. E aquilo ali chegava gestante, né, pra ter o bebê. Passando por aquele todo processo que eu já tinha passado um dia. E eu ali, sem o meu filho. Isso foi de longe muito mais difícil do que o parto. Antes eu tivesse que sofrer o parto 3, 4 vezes de novo do que ficar longe dele. Não porque ele não estava bem cuidado, é óbvio que eu sabia que ele estava muito bem cuidado pela minha mãe e pela minha sogra, e o pai dele estava em casa. Só que eu não estava. Aí eu fui, fiquei lá e todo mundo já me conhecia, né, por chorona. Aí a técnica toda hora, já parou de chorar, Adriana? Eu falei, não, ainda não parei, não vou parar. Aí chegou uma menina que ela tava grávida e ela tava com infecção urinária. Aí ela era prioridade, subiu primeiro que eu, que ela tinha que iniciar o antibiótico. E eu fiquei lá. Aí assim que vagou um leito, só que eu não tava nem aí pra ninguém, entendeu? Eu tava na minha bolha da tristeza. Aí quando eu cheguei lá, aí eu fiquei do lado do leito dela. Aí a gente nem se conheceu lá na observação, mas a gente se conheceu no quarto. Aí era a Bruna, o nome dela. E eu também conheci a Sara, que a Sara tinha acabado de ter bebê, o Nicolas. Tava ela e o marido dela. Aí aquilo ali a gente acabou se ajudando, sabe? Eu sou muito difícil de fazer amizade. E aquilo ali
elas viram e tal, minha tristeza, e a gente começou a trocar ideia, a conversar. O Rafael, a minha mãe, sempre me mantinham informada sobre o Pietro, e eu só sabia chorar. Nada que ninguém falasse naquele momento pra mim era o suficiente pra me confortar. Eu queria ficar com meu filho. Aí, toda foto que eles me mandavam do Pietro, pra mim era uma tristeza. Eu sabia que meu filho estava bem. Eu agradecia todo momento pelo meu filho estar bem. Só que a distância, né? Poxa, a gente imagina que depois de ter passado por um parto daquele, eu ia ficar bem com meu filho em casa. Só que não foi o que aconteceu. Aí o Rafa falou assim, quando eu sair do trabalho eu vou ir te visitar. Eu falei, não quero visita. Não perca seu tempo vindo aqui me ver, porque eu não quero. Eu tava totalmente rebelde. Aí ele foi e ficou cuidando do Pietro, minha mãe cuidando, minha sogra cuidando. Ele perdeu um umbigo e eu não vi. Foi uma das coisas que eu não vi. Aí minha mãe, pode ficar tranquila, ele tá mamando no copinho. E toda vez que chegava uma determinada hora, o meu peito vazava. Como eu já disse, não era aquele rio de leite. Mas eu conseguia tirar leite pra encher alguns copinhos. E tinha que jogar fora. E aquilo ali era eu secava a lágrima mesmo com a compressa do peito. Eu secava a lágrima. Em tempo de me dar alguma coisa. E eu chorando o tempo todo, olhando pra foto dele, falando aqui, mãe, eu tô tendo leite, mas ele não tá aqui pra mamar. Aí a moça do banco de leite chegou, falou que eu tinha que ficar ordenhando o peito pra não parar a produção. Quando chegar nesse caso, pra me dar de mamar pro meu filho. Aí, gente, eu não recebi medicação, eu não recebi hidratação, não recebi nada. Aí eu falei, tia, eu tô aqui à toa, ninguém tá me dando nada, eu tô aqui sozinha, entendeu? Eu tô longe do meu filho pra não receber nada. Aí ela falou assim, nada, Adriana, não tô te dando nada. Eu falei, nada. Aí ela falou assim, peraí. Aí ela entrou em contato com alguns conhecidos que tinha uma supervisora lá, da ala da maternidade. Aí só sei que começou a chegar medicação e hidratação venosa. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Pelo menos eu estava sendo tratada. Olha, eu não queria comer direito. A gente zoava, eu, a Sara e a Bruna zoávamos muito a comida do hospital. Mas antes eu tinha um motivo pra comer, que era ter leite pra amamentar o meu filho. Só que agora eu não tinha... meu filho não tava perto de mim, eu ia ter leite pra quê? Eu tinha que comer pra quê? A gente zoava, o hospital que a comida não tinha gosto de nada e tal. Então, essas amizades serviram pra me ajudar muito, entendeu? Elas me ajudaram muito a passar por esse momento extremamente difícil. Aí eu fui internada na quinta, fiquei sexta, sábado, o umbiguinho dele caiu no sábado. E no domingo eu tive alta. Aí no hospital não aconteceu nada demais. Eu só fiquei recebendo mesmo hidratação venosa. Eu ainda saí do hospital com uma leve dor de cabeça, mas o tratamento podia ser continuado em casa. O pior já tinha passado. E eu agradeço muito a Deus por ter me colocado naquele quarto. E naquele quarto tinha uma mãe que estava com o bebê na UTI, que ela não teve a mesma sorte que eu. Ela não pôde falar, tipo, ela parecia bem timidazinha, então fechada. E ela parecia não daqui, parecia que ela não era daqui, tinha um sotaque do interior. E o que eu fiz de lutar pelo meu filho, ela não teve a experiência, não teve a vivência e não fez. E acabou que o bebê dela foi pra UTI. E ela tinha horário pra ver ele, acho que era ela, não sei, acho que era menina. Entendeu? Então por isso, graças a Deus, eu não passei. E essas amizades, eu agradeço muito a Bruna, que já tá com o bebezinho dela e nos braços. A Sara, que o Nicolas já tá gigante também, do tamanho do meu bebê. Muito esperto. Que se não fossem elas, eu acho que, sei lá, sabe? A gente se ajudou muito. Aí a Bruna sofria porque ela tinha 2 filhos em casa, sozinhos, longe dela. Eu sofria porque o meu tava em casa, recém-nascido. A Sara sofria pra dar leite pro Nicolas, porque o Nicolas pegava no peito dela, dormia, preguiçosinho. Então aquilo ali me ajudou muito. Aí eu cheguei em casa.
Tomei aquele banho, né? Quem me buscou foi a dona Dulce. Quando eu recebi alta, eu falei pra minha sogra, eu falei, sogra, eu tô de alta, traz uma roupa, que eu só tinha levado camisola. Aí ela foi, levou uma roupa. Aí eu fui, me troquei e a dona Dulce foi com ela e a gente desceu. A dona Dulce que me levou pra casa de novo. Aí eu fui pra casa, tomei aquele banho, peguei meu filho e começamos o ritmo, né, tentando amamentar. Só que ele não queria mais, porque no copinho, apesar de ser no copinho o leite, ele fazia pouco esforço e saía rápido. O meu peito não, ele tava há dias sem sugar, então ele tinha que fazer um certo esforço e ele não queria fazer esse esforço. Então pra mim foi muito difícil. Toda vez que ele ia mamar, eu chorava. Chorava, que ele não queria pegar o peito, ele ficava de boca aberta, chorando, gritando, passando o peito assim na cara e não queria mamar. Aí eu tentei, eu persisti, todo mundo falou, espera ele ficar com fome, só que não é assim. Quanto mais fome ele ficava, mais irritado ele ficava. Então menos peito ele queria algum resultado rápido. Aí eu tive que abrir mão da amamentação. No caso, eu abri mão de um parto normal pro meu filho nascer vivo. Abri mão da amamentação pro meu filho ficar saudável. Eu abri mão de tudo, né? Tudo pro meu filho ficar bem. Só que eu não tava bem. Porque a gente acha que só porque a gente não amamenta, a gente não é mãe, entendeu? A gente acha que é menos mãe, mas só que não. Tem muita gente que... Eu fui criada com fórmula, porque a minha mãe também teve uma complicação da cesariana dela. E eu fui criada com fórmula. Estou aqui, linda e bela e gordinha. Então eu fui um bebê saudável. E meu filho é um bebê saudável. Só que tem coisas... A mente da mãe, depois que ela tem bebê, são coisas que acontecem que são inexplicáveis. Você é um turbilhão de emoção. Você fica totalmente vulnerável, sensível. Foi uma parte muito difícil, entendeu? A gente fica exausta, cansada. Então a gente precisa de um apoio. E aquilo ali, pra mim, abrir mão da amamentação foi muito difícil. Porque eu queria um parto normal, não tive. Queria amamentar, não amamentei. Então, como foi a minha experiência sendo mãe? Péssimo. Graças a Deus agora, a gente acha que perde um vínculo com o bebê quando a gente não amamenta. Mas graças a Deus o Pedro é apegado até demais comigo. Ele tá saudável, graças a Deus. Entendeu? Então eu só tenho a agradecer. Porque entre mortos e feridos salvaram-se todos. Mas pra mim foi extremamente difícil. Aí a gente mantém em contato. Eu vou até compartilhar esse vídeo com elas pra elas lembrarem que eu lembro delas. Que elas foram essenciais na minha recuperação. Porque se eu não tivesse elas ali, eu acho que eu ia passar o tempo todo chorando. Mas com elas ali eu consegui um pouco me acalmar, seguir a minha vida. E eu agradeço muito. Entendeu? Eu agradeço muito minha sogra, que minha sogra teve uma paciência comigo, sabe, durante a recuperação da cesárea. Ficou numa cadeira de ferro, dormindo, extremamente cansativo. Ficou morrendo de medo de eu morrer durante a cirurgia e não ter como falar pro filho dela e pra minha família. Com certeza intercedeu muito por mim, a minha mãe também. Então, eu só tenho a agradecer. Só que a trajetória foi muito sofrida, sabe? Custou muito pra gente aceitar tudo, pra eu aceitar tudo que aconteceu. Aí, o Pietro também, quando eu cheguei em casa, teve algumas complicaçõezinhas em relação ao umbigo, em relação à corzinha dele. Mas também tudo se resolveu. Então, tá tudo bem. Graças a Deus, tudo ficou bem. Então, muita coisa que acontece com a gente tem que aceitar, né? Porque ou a gente aceita ou a gente vai pro fundo do poço. A Cíntia também, eu vou pedir pra ela qualquer dia trazer o depoimento pra ela também, porque o que aconteceu com ela, eu não suportaria, entendeu? Porque
É muito difícil você aceitar que você vai ter que ir pro hospital, ó. Você carregou seu filho 9 meses na barriga. Você quer ir pra ele nascer, pegar ele nos braços, entendeu? E você tem que se preparar pro pior. Você não tem que se preparar pro pior, entendeu? Isso não é justo com você, com todas as mães. Não é justo que você se prepare pro pior. É o seu momento, você tem que curtir, você tem que romantizar sim a gestação, porque é uma coisa linda, maravilhosa, só que a gente não pode, entendeu? Porque a gente vai pro hospital, a gente não sabe se vai voltar, entendeu? Tá tão crítica a saúde que a gente não sabe se a gente vai e a gente não sabe se vai voltar. A gente fica orando pra pegar um plantão bom. E o plantão que eu não peguei na minha cesárea, eu peguei na minha recuperação da cefaleia pós-hacker. Então, pra mim, foi um conforto, entendeu? Eu tive pessoas que cuidaram de mim, tive amigos lá. A minha tia até mandou uma amiga dela, que namorava o segurança do hospital, ir lá me visitar. Aí ele foi lá no quarto e falou: quem é a Adriana? Aí eu. Aí ele falou assim: oi, Adriana, tudo bem? Você tá bem? Eu falei: tô bem. Aí ele falou assim: olha, Adriana, eu sou namorado da amiga da Edilane. Ela pediu pra me vir aqui falar, perguntar se você tá bem. Você tá bem? Eu falei: tô, tudo bem. Ele falou assim: então, sua tia te mandou um beijo, tá? Fica com o beijo dela aí e fica bem, aguenta firme. Eu falei assim: tá bom. Então, pra mim, foi muito bom, entendeu? Eu amadureci muito, graças a Deus, por isso tudo que eu passei. E espero que tudo melhore, né? Que a saúde possa melhorar, que outras mulheres não passem pelo que eu passei, mas é muito difícil. A gente fica muito ao acaso, entendeu? A gente fica muito dependendo do plantão, dependendo da pessoa que vai nos operar, e isso é muito triste. Eu vou encerrar por aqui. E em breve eu volto com o vídeo da minha irmã, né? Do relato dela, que o relato dela é bem mais impactante que o meu. Então foi essa minha recuperação pós-parto. Olha, eu fiquei tão blindada que eu cheguei em casa do hospital dando faxina na casa, arrumando a casa, porque a minha cesárea não existiu. O problema foi a minha dor de cabeça. Então é isso, gente. Corrigi já o peso do meu filho. Um beijo, fiquem com Deus, entendeu? Compartilha esse vídeo para as mamães, futuras mamães, entendeu? Ou alguém que já se identificou com a história, já sofreu também, comenta aqui embaixo, conta a sua história, entendeu? Porque é muito importante para outras mulheres, porque eu tô contando isso pra pessoa se preparar, sabe? Porque infelizmente a gente tem que se preparar, para ela ir sabendo que ela tem que ter voz, ela tem que pedir a Deus que o melhor aconteça, mas se preparar para o pior, infelizmente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo.